se ligando à espiritualidade superior, pensando em coisas boas, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Vou começar com oração, para que a gente possa se ligar ainda mais. Senhor, pedimos proteção e esclarecimento essa noite para as mensagens que iremos ler, para as orientações que nos foram dadas, para que as ideias fluam de mente a mente, dos desencarnados para os desencarnados, possamos ser os mais claros possíveis essa noite, e mais receptivos possíveis nessa noite, possamos trocar ideias, ideais e vontade de crescermos e aprendermos, hoje e sempre. Ampara-nos a todos, protege esse ambiente. Que assim seja. Então, hoje eu vou estudar um livro, eu não quero mostrar a capa para vocês, senão vocês vão descobrir de que ano que eu sou. Missionários da Luz. Como eu comentei na minha última palestra, esse livro é uma grande obra de orientação e educação para a gente. E ele traz muitos conselhos e muitas direções que a gente pode seguir. Acho que o principal, eu comecei a ler um pouco sobre isso aí, comecei a pensar naquilo que eu poderia mostrar de pior, né? Ele é muito crítico no livro, ele coloca exemplos, descreve situações muito detalhadas e muitas vezes muito pesadas sobre o que pode ser considerado. Então, eu vou deixar isso para vocês, porque a mensagem hoje, eu espero que seja de esperança e que a gente possa construir alguma coisa melhor, né? E que as ideias, se eu colocar alguma coisa aqui, seja para que a gente consiga refletir um pouco mais e pensar um pouco mais como a gente pode atingir um patamar mais elevado. Ninguém vai sair daqui hoje, né, doutor nisso. E muito menos vai entender, porque eu não vou contar a história do livro. Aqui, a ideia é que eu traga alguns conceitos para que a gente possa refletir um pouco e estudar também. Então o livro está aí para que a gente possa lê-lo, né? Mas, de novo, como ele traz muitos conceitos, né, eu tentei resumir um pouco os 5 primeiros capítulos. Então eu coloquei como título da reunião hoje, Centro Espírita e Mediunidade. Por quê? Ele vai falar alguns eventos que acontecem no Centro Espírita e como a mediunidade e algumas situações relacionadas a ela acontecem. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a questão de como as verdades muitas vezes são difíceis para a gente entender e, na verdade, esse livro acaba destruindo muitos castelos, né, de contos de fadas que a gente conhece. Então, algumas visões polêmicas que ele coloca sobre sexo, alimentação, vampirismo, viciação, eu vou colocar um pouco mais para frente, né? E cada um pode tentar entender um pouco mais sobre isso. Então, a Lúcia adora esse livro que fala sobre o processo de reencarnação, que ela quer falar muito sobre isso, né? Mas ainda falta estudar um pouco para se preparar. Mas ao mesmo tempo ele fala sobre não consumir carne, sobre excessos de sexualidade, sobre excessos de vício, sobre vampirismo, né? Que são coisas que dão um pouco de susto, principalmente quem veio, né, no nosso lar, um livrinho tão lightzinho, né? E chega num ponto em que ele fala muitas verdades pra gente. Então, essa é a introdução. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui, né, para se ligarem nessas ideias, para poderem trocar também, fazerem alguns comentários, porque essa, na verdade, é a minha oportunidade de eu aprender, né? Então, eu estou aprendendo muito mais e eu estou tentando passar para vocês um pouquinho do que eu li, um pouquinho o que está escrito lá. E tentar trazer alguns pontos mais críticos para que cada um possa também se interessar e ler um pouco mais sobre isso. Uma outra coisa muito importante: nenhum conceito que é colocado em nenhum livro espírita ou qualquer palestra dá para abranger todos os aspectos. Então eu vou falar aqui sobre vampirismo, a gente esquece um pouco sobre questões físicas, né? Doença, porque a doença também afeta. É uma miríade de coisas que afeta o ser durante o desenvolvimento dele que a gente não consegue cobrir.
Então a gente vai falar pontualmente em algumas situações, mas a gente pode extrapolar isso. Então quando a gente fala assim sobre obsessão, né, em todos os momentos a gente está recebendo vibrações, ideias, pensamentos, conectado com outras pessoas. Então isso afeta também a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de resposta. Então, eu estou me relacionando com o meu filho, né? A resposta que eu vou dar para ele vai estar dependendo do meu humor, das pessoas, do ambiente, né? Da minha condição orgânica, né? Se eu estou doente ou não. Então, é uma miríade de coisas que a gente não consegue controlar. Mas se a gente começar a analisar cada uma delas, a gente vai falar, poxa, né? Dessa vez eu preciso, se eu estou um pouco doente, então vou esperar um pouco para discutir alguns assuntos mais difíceis. Ou se eu estou, às vezes também tem isso, né? A gente acabou de receber uma notícia muito boa, todo mundo está feliz, aí alguém chega e fala assim, bati o carro, fala, tudo bem. E a gente esquece um pouco que também tem a questão da disciplina. Como a gente vai fazer essa questão de equilibrar tudo isso? É difícil a gente entender as coisas como acontecem nesses picos e vales. Né? Então, nesses picos e vales é importante a gente notar como a gente está para a gente poder ajudar essas condições também. Ele começa então o livro falando sobre o psicógrafo. Nesse primeiro capítulo ele vai falar exclusivamente sobre uma sessão espírita e ele vai falar assim, bom, o que é o centro espírita? Como o centro espírita está conformado? Ele fala assim, tem 18 pessoas, 18 encarnados e milhares de desencarnados, centenas, né? Dependendo do centro espírita vai receber muito mais. E ele fala sobre separação, ele vai falar sobre como as turmas são colocadas de acordo com o desenvolvimento de cada um. É óbvio que no centro espírita, que recebe muitos desencarnados, existe um trabalho muito mais intenso, cada um deles vai chegar numa condição diferente. Ele vai falar também sobre bloquear o acesso para alguns, né? Então alguns espíritos não podem entrar. E mais para frente ele vai falar assim, aqueles espíritos ficam lá fora esperando. Mas sabe do livro anterior, acho que no Mundo Maior, que ele fala que algumas vezes os espíritos acompanham a pessoa que ele está obsediando, porque também faz parte do desenvolvimento, aquele espírito também precisa receber. A gente não pode esquecer que todo mundo precisa de ajuda, não é só a gente encarnado, os desencarnados também, e o obsessor também é isso, né? Então que a gente precisa estar preparado. Quando ele entra na questão do psicógrafo, que ele vai falar sobre esse relacionamento, ele vai falar então de como os organismos foram preparados previamente. Então não é assim, cheguei agora no centro espírita, de repente chega um espírito aqui, vai me ajudar e eu vou me conectar. Não, então é uma preparação muitas vezes de anos, né? Como disse o André Luiz, ele ficou 700 dias acompanhando o Chico Xavier até começar a produzir alguma coisa. É a mesma coisa com a gente. Então eles vêm do dia anterior, vêm ao longo do dia preparando para que aquele médium esteja mais conectado. É óbvio que a gente está falando aqui de uma coisa física, né? Meramente mecânica. Ele está falando de uma coisa de elevação espiritual, receber informações, receber coisas do plano mais alto para poder transmitir. Por quê? Você precisa estar conectado, né? Então agora que a gente começa a falar sobre as questões de modulação e conexão vibracional. Como é que eu posso me conectar num plano mais alto se eu estou preso aqui, né? Se aconteceu alguma coisa comigo aqui, eu acabei de ter uma briga com a minha esposa, o meu chefe brigou comigo e não deixou eu vir do trabalho espírita. Essas questões geram uma dificuldade para a gente, né? E a gente tem que trabalhar nisso também. Não é porque também aconteceu que eu não vou fazer, mas ele demanda um trabalho, um crescimento para que a coisa vá se desenvolvendo. Então ele vai falar que desse trabalho que eles colocaram, só um vai estar pronto para receber a mensagem. E aí por isso ele coloca que vai ser uma mensagem mais genérica, né? Então na descrição que ele faz, ele vai falar sobre a epífise, né, a glândula pineal, que começa a se tornar muito clara, o centro de energia, e todas as glândulas do corpo daquele médium começam a se iluminar. Então ele começa a receber a vibração de cima. E o mais importante, uma coisa que eu já falei antes aqui, todos nós estamos imersos num mar de vibrações e a cada instante a gente recebe a vibração do plano mais alto. Só que a gente nem sempre está conectado nisso. Então, eles fazem descrição de alguns momentos em que as pessoas estão em oração, em vibração e começam a ver chuvas de pétala tocando a pele de cada um. Isso está acontecendo constantemente. A gente não consegue perceber isso, né? E uma outra coisa também, a gente não consegue ver esses dois planos, né? Então a gente está aqui
Vocês estão me ouvindo, mas não estão lembrando mais que eu falei que existem centenas de encarnados aqui, né? Como se fosse uma câmera filmando a gente a cada instante, vendo os nossos comportamentos, as nossas ideias, como a gente está conectado nisso. Então, essa dualidade da vida é justamente para a gente poder aprender. A gente está aqui para crescer e aprender mais, para resgatar muito daquilo que a gente fez no passado. E esse vai comentar também um pouco mais para frente. Voltando então ao caso do rapaz, que é o médium da noite. Todas as glândulas deles começam a se iluminar, o espírito que vai se comunicar se aproxima dele, toca no centro de memória para poder pegar ideias que ele tenha, palavras e sentimentos, para poder transmitir de uma melhor maneira. Então, nesse processo, ele acende ainda mais, existe uma conexão maior, as luzes do rapaz, do médium, começam a se juntar, né, mesclar com as luzes do espírito, eles entram em comunicação e ele consegue passar. Então, as ideias que foram transmitidas para ele. Esse é um caso específico, né? A gente não está falando do genérico, mas imagina o Chico Xavier, né, como ele se comunicava com Jesus Cristo, né, como o médium de Deus se comunicava com a gente. Então, ele termina isso e ele vai falar sobre como cada um daqueles médios gostaria de se preparar, e ele convida então o André Luiz para voltar em outro dia. Nesse outro dia ele vai falar sobre desenvolvimento mediúnico, mas antes ele vai falar sobre a epífise, que é essa glândula específica. Então a epífise hoje ela não é bem entendida pela ciência, né? E como ela acontece o desenvolvimento. Eu vou entrar no mérito mais do que o Espiritismo entende. Então ele fala que é uma glândula da vida espiritual, da vida mental, e ela coordena todos os centros do organismo. Então ela passa todas as vibrações para isso. Muitas vezes ela é confundida com uma glândula sexual que bloqueia simplesmente a sexualidade até uma certa idade. Mas ele coloca, a partir dos 14 anos, essa glândula assume todo o controle do organismo. E a partir de assumir esse controle, ele faz reajustes e aí a gente começa então a reviver as nossas vidas passadas. Então todas as experiências anteriores, comentado diversas vezes sobre espíritos que desencarnaram em condições de suicídio, recapitulam diversas vezes isso. Pessoas que têm experiências, né, críticas, viciação, desequilíbrios, vão novamente passar por todas essas condições, porque a gente tem que aprender, né? Então, assim, se a gente imaginar quantas vezes a gente já matou alguém, quantas vezes a gente já roubou, quantas vezes já criou problemas para as outras pessoas, quantas vezes já cometeu delitos, muitas vezes. Quantos permanecem hoje? Talvez muito poucos, né? A gente está interessado em crescer. Mas essas experiências vão voltar, né? Então essas experiências estão armazenadas no nosso organismo perispiritual para que a gente consiga compreender. Então muitas vezes a gente vai chegar e falar assim, poxa vida, mas como que aquela pessoa consegue ter um desequilíbrio dessa maneira, né? Nossa, eu perdeu totalmente o controle. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu a viver aquilo ainda. Então as experiências pelo que ela passou, né, não são naquela situação. Ontem a Gabriela chegou para mim e falou assim, poxa vida, mas por que as mulheres menstruam, né? Nossa, isso é tão ruim, uma variação tão grande de hormônios, isso cria um desequilíbrio. Eu falei assim, todo mundo passa por isso. Talvez você esteja passando por uma situação agora que um dia você vai aprender, desenvolver e não vai mais lembrar sobre isso aí. Mas hoje você está recapitulando essas questões. Os homens também passam por outras situações. Eu coloquei para ela assim, muitas vezes a questão da exigência que se tem na adolescência, de querer mostrar virilidade, tudo isso aí, acaba exigindo alguns comportamentos que nem sempre as pessoas têm a capacidade ou o equilíbrio certo para poder passar nessa condição. Então, tudo isso que a gente passa são oportunidades de aprendizado, né? E a epífise vai ser um centro em que, se a gente começar a desenvolver ideias ou comportamentos ruins, ela vai acabar se prendendo a isso. Ele fala muito sobre sexualidade, muito sobre como ela acaba sendo poluída pelas nossas ideias, né? E acaba gerando necessidades para o organismo perispiritual, que acaba sofrendo desequilíbrio.
Então, no final desse capítulo, ele vai falar sobre como a gente precisa trabalhar num programa de elevação através do uso respeitável do patrimônio da vida, da união enobrecedora e da aproximação digna, né, com as outras pessoas. Então, aprender a questão do sentimento. Como eu estou me aproximando da outra pessoa? Né? Qual o interesse que eu tenho? Porque, na verdade, assim, nós vamos nos amar a todos, independente se for homem, mulher. Né? Então, o que a gente começa a perceber, assim, as ligações que nós temos. Um grande amigo, né? Um pai e um filho, uma mãe e um filho, né? Colegas de trabalho, como isso acaba gerando, né, um potencial de crescimento para a gente. Boas vibrações. Você não precisa se aproximar de alguém só pelo interesse, né? E pode ser qualquer tipo de interesse. Interesse sexual, interesse econômico, interesse de, eu quero ter uma promoção. Isso tudo acaba gerando desequilíbrio. E depois a gente vai ter que resgatar isso. Então, em todos esses pontos, ele acaba colocando essa questão. Então ele passa para o capítulo 3, que ele vai falar sobre desenvolvimento mediúnico. Então, nesse ponto, o André Luiz vai colocar 3 exemplos de pessoas que estão num grupo para se desenvolver mediunicamente. É óbvio que ele vai colocar alguns exemplos, né? Mas ele vai deixar bem claro como alguns desequilíbrios que as pessoas colocam acabam prejudicando isso. Então, todos eles têm interesse de comparecer, de fazer esse desenvolvimento mediúnico. E ele fala assim, repare nesse senhor. Daí ele começa a perceber como aquele senhor está com alcoólicos no organismo. Né? Então ele sente a atmosfera em volta daquele senhor. Ele fala assim, não é uma questão de um aperitivo. Ele fala assim, é um exagero. Né? Então o estômago cheio de alcoólicos, aí ele começa a descrever todo o organismo, que eu vou pular essa parte, e ele fala assim, bom, e aí o André Luiz começa a notar algumas larvas psíquicas, mas isso aí não são bacilos, né? Ele falou assim, realmente. Aí ele fala, repare nesse rapaz agora. Um rapaz com desequilíbrio sexual. Então ele começa também a fazer toda aquela descrição e aí termina falando também sobre essas certas larvas que estão no organismo daquele rapaz, devorando inclusive as células reprodutoras dele. Então, uma situação bem ruim. E ele fala sobre uma senhora, olha essa dama agora, e ela também com desequilíbrio dessa vez de alimentação. Então, como o excesso de alimentação acaba gerando um desconforto, um descontrole, e ela acaba não conseguindo se conectar. Ele dá esses 3 exemplos, é óbvio assim, que ele coloca algumas coisas. Poderia trazer também sobre viciados, né, em drogas ou qualquer outra coisa. Mas ele se coloca especificamente sobre essas larvas, ele vai descrever um pouco sobre isso, e ele fala assim, esses são os elementos do vampirismo. E aí acho que a pior parte que ele fala assim, que na verdade o vampirismo acontece através deles, porque eles são o alimento que os outros espíritos vão se utilizar. E aí, quando ele fala sobre essa questão do desenvolvimento mediúnico, ele coloca assim, não basta ter a vontade, né? Precisa procurar a melhoria. Então, qual é o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho não é simplesmente chegar hoje e falar assim, não, eu vou parar com todo o desequilíbrio que eu tenho. Ele fala assim, não é isso. Né? Então, o aperitivo é saudável, né? O relacionamento, né, é saudável também, a questão da alimentação é necessária, mas o ruim é o desequilíbrio. Até que ponto a gente chega algumas vezes? Então, eu fiquei pensando, às vezes a gente fala assim, não, eu vou numa festa pensando em beber, eu vou numa festa pensando na diversão, ou alguma baderna que vai acontecer. Esse é o ponto, né? Se eu for preocupado com isso, então eu já estou no desequilíbrio. A partir do ponto que eu começo a pensar assim, não, eu vou lá, vou me divertir. Até no carnaval, né? Dá pra gente ir. Desde que a gente tenha essa questão da alegria que a gente consegue ir. É óbvio que assim, a gente não tem tanta força mental assim, para bloquear tanta coisa. Mas a partir do momento que você não tenha qualquer vontade de praticar o mal, o bem vai vir para você. Né? Então, é por isso que a gente encontra pessoas em quaisquer lugar. Né? Então, eu vou numa empresa, apesar da empresa ter um ambiente péssimo, vai ter alguém lá que vai querer praticar caridade, que vai querer fazer o amor ao próximo. Né? Como também a gente pode ir num hospital e encontrar uma enfermeira que também não queira ajudar a gente. Eu estava contando para você, quando eu era pequeno, eu ia no jardim da infância lá, e era uma escola de freiras, né? Nossa, eu e minha irmã a gente corria, né?
Meu pai levava a gente numa caminhonete, a gente subia na caçamba da caminhonete e ficava rodando em volta, porque a gente não queria ir. Porque tinha uma freira lá que era, sabe, maltratava a gente. Então a gente era pequeno, tinha 2, 3 anos de idade. Então isso acaba causando, né? O quanto a gente consegue transmitir para outras pessoas, o quanto a gente quer crescer e fazer. Essa questão do desenvolvimento mediúnico, lógico que nem todos vão querer efetivamente ou ostensivamente desenvolver, mas a nossa vida é um desenvolvimento mediúnico. O quanto a gente recebe de intuição, o quanto a gente recebe de desenvolvimento, de crescimento, de novo, né? Eu não tô falando, deixei de lado aqui obsessão, deixei de lado as influências que a gente recebe, deixei de lado todas as outras coisas que acontecem para falar assim, então assim, eu organicamente estou desequilibrado, como isso pode me afetar? Então vamos começar a pensar primeiro nesse equilíbrio, e a partir daí, qual é o próximo equilíbrio? O próximo equilíbrio é o meu equilíbrio emocional, como eu estou me relacionando com as outras pessoas, como eu estou me desenvolvendo e crescendo na sociedade para ajudar isso também, né? Então, por isso que praticar a caridade, né, doar de si, fazer o bem pelo outro, acaba trazendo também muito equilíbrio para a gente. Então não adianta assim, é o que a gente fala, né? Eu vou ficar preso lá no mosteiro, fazendo oração o dia inteiro, né? Esperando que as boas vibrações sejam entregues para mim. Não, tem que ser ostensivo, eu tenho que querer fazer esse trabalho. Daí, quando termina o capítulo, o André Luiz pergunta sobre, na verdade, o Alexandre, que é o orientador, fala sobre o vampirismo. Então, o André Luiz pede para entrar novamente nesse ponto. E, lendo esse capítulo dessa vez, abriu minha mente para uma outra perspectiva que eu não tinha, né? Então, a gente fala muito sobre vampirismo, de como uma energia, ou um ser, né? Ele faz essa descrição. Pensando lá no vampiro, né? do Conde Drácula, como ele vem e suga o sangue da vítima. Ele fala assim, o Alexandre, não é de todo errado essa concepção, mas o ponto é assim, ele até coloca aqui na descrição, toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, então não é só de noite, né? Quando encontram guarida no corpo físico. Então traduzindo um pouco nisso, né? Qualquer entidade, né, que está aí e que se aproveita dos recursos de um outro espírito. O vampirismo pode ser até de espírito para espírito, não é necessariamente de encarnado para desencarnado. A gente conhece mais a questão do encarnado, porque como a gente descreveu a questão das larvas, tudo isso aí, todos os espíritos desencarnados, principalmente esses de baixa vibração, acabam buscando, né, uma forma de energia, de alimentação, de se conectar nessas vibrações. Então eles vão atrás. Então, interesse em alcoólicos, vão se conectar com pessoas que têm o vício da bebida, né? Vício em drogas, mesma coisa. Vício de alimentação. Mas também tem o vício de querer ficar dentro de casa. Então ele vai falar assim, poxa vida, como é que você vai lidar se você ficar atraindo alguém, ou alguém que já desencarnou e tem a necessidade de permanecer ligado na energia da família? Isso também é vampirismo, né? Então, de todos esses conceitos, ele fala assim, nós abusamos dos nossos direitos. E aí ele começa a colocar assim, quando você começa a tratar o inferior de maneira inadequada, né, e você começa a abusar daquilo, é óbvio que ele vai encontrar meios de sobreviver. Então, se a gente pensar de uma maneira mais macro, a gente pode pensar em países, o Império Romano, né? Quando ele tomou conta de todas aquelas nações, as nações, de uma certa maneira escravizadas, precisavam de alguma maneira de continuar vivendo, de criar algum recurso para poder continuar a vida, né, nesses lugares. Então, todos acabaram desenvolvendo alguma metodologia. Então, os escravos tentavam fugir, né, o direito da pessoa, ladrões, né, guerras internas, tanto que assim, o Império Romano não se estruturou. E a gente pode pensar hoje, né, como em alguns países essa questão do terrorismo é muito ampliada, né? Porque, de certa maneira, eles não têm outra maneira de escapar, não tem uma estrutura para poder ter uma guerra. Então é diferente assim, a guerra entre
Ucrânia e Rússia a guerra no Oriente Médio. Sem entrar em mérito, né, de quem está certo ou errado, a gente está falando de como as questões acabam se desenvolvendo. Então, se a gente pensar nessa questão, eu me abusei de alguém que me era inferior. Né? Eu acabo criando uma dependência psíquica naquilo. A pessoa também vai se ligar de volta. Né? Então, uma vez que ela se desencarne, ela vai ter a oportunidade de voltar e, através de processos de ódios, né, ele vai se ligar a mim e ele vai começar a tentar extrair de mim toda essa energia, né? Acaba se tornando um vampirismo. Aí, o ponto que ele chega, que eu achei mais importante, ele fala sobre a questão de alimentação. Então, assim, ele fala assim, o homem hoje abusa de como é feita a alimentação. Então, não vai simplesmente na questão da necessidade mínima. Muitas vezes é explorado. Então, ele fala assim, 2 exemplos críticos, né? A ceva do porco. Você vai lá, põe ele na engorda, para ele criar gorduras, para ele ter uma alimentação mais ao gosto, né, do ser humano. Ou mesmo patê de fígado de ganso, né, para quem conhece. Né? Então são coisas que você fala assim, poxa, precisa chegar nesse ponto. Né? E ele fala da inteligência humana, como ela consegue desenvolver outras coisas e chega num ponto de criar esse tipo de... Né? E ele fala assim, bom, os animais estão aí, são os nossos inferiores. E em outros livros, mesmo nas obras do Allan Kardec, ele fala assim, como nós temos responsabilidades sobre todos eles. Então, hoje está se falando muito sobre o tutor e o animal de estimação. Né? E é isso que vai acontecer. Então a gente vai ter que cuidar de todos esses animais, de todos os seres, né? Mesmo os aborígenes que tem aqui, que estão no processo de desenvolvimento. Né? A partir do nosso crescimento também. Então, assim, não mais explorar, não mais escravizar. Então, não vou escravizar um cavalo, né? Não vou escravizar um boi, né? Não vou escravizar um cachorro. Ele não vai ser meramente lá, como quando eu era pequeno, né? Dava resto de comida para o cachorro e deixava ele amarrado lá fora. Ele começa a fazer parte da família. Não que seja a nossa vivência, né? Não é uma coisa, mas você começa a refletir um pouco mais sobre isso. E você começa a falar assim, existe uma razão atrás de tudo isso, né? E como a gente vai começar a revisitar todos esses conceitos e começar a buscar situações, assim, vai ser uma situação mais digna, né? De como eles convivem com a gente, como a gente convive com eles, mas óbvio, tem que ter equilíbrio para tudo, né? Então, como eu vou fazer isso, como eu vou ajudar também as pessoas em necessidade, né? Então, um espectro muito grande que a gente tem que trabalhar. Então ele fala assim, a gente só vai conseguir efetivamente resolver esses problemas de alimentação e crescimento nosso quando a gente começar a ter uma abordagem mais inteligente e mais cristã disso aí. Então como é que eu vou começar a perceber que o animal que está lá, tudo bem, hoje eu tenho necessidade, eu não vou conseguir chegar aqui e falar assim, não, para de matar o gado, não vai ter mais carne para ninguém. Não é isso que vai resolver. Ele fala assim, são questões multimilenares, né? E pessoas que vêm vindo, que ainda tem necessidade de carne. Então, quando a gente estava com as meninas pequenas, a gente discutiu sobre isso, né? Poxa, a Lúcia é vegetariana, então como é que fica essa questão? Assim, ainda nós dependemos, mas talvez essa dependência possa ser transformada. Então, através da nossa inteligência, a gente vai conseguir mudar isso, melhorar esse aspecto da alimentação também, né? Hoje a gente consegue aproveitar tanta coisa, você não vai precisar fazer o animal sofrer para poder fazer isso aí, né? E ele fala também muito sobre como os derivados, né, de laticínios e coisas que os animais nos fornecem. Então, mel da abelha, né? Você não está fazendo bem para ela quando você faz, mas é uma coisa que a gente consegue conviver, certo? Então, se você vê como é feito o manuseio, como as pessoas que tratam isso aí, eles fazem adequadamente. Você não precisa matar a colmeia inteira, mas você consegue fazer numa coleta separada, né? Alguns animais produzem algumas coisas que a gente pode tirar. Então, por exemplo, os chifres que crescem, né? Eu até estava vendo como foi feita a extinção dos rinocerontes na África, né? E que para evitar essa extinção e a caçada, eles iam lá e cortavam os próprios cuidadores, porque daí sem o chifre não tinha mais interesse comercial, então eles não iam caçar mais. Mas é uma coisa que dependia, então tipo 50 pessoas cuidando de um rinoceronte e acabou sendo extinto, né? Mas são coisas que a gente pode começar a fazer. Mas, trocando, então antigamente, né, eu lembro na década de 80, tinha até uma música do Roberto Carlos que falava sobre matança das baleias. Por que eles matavam a baleia?
porque eles tiravam o óleo para fazer a iluminação. Depois parou de ter isso, eles mudaram um pouco o conceito, né? Então, eu lembro que o Japão era um grande caçador de baleia, mas até isso mudou, né? Então, o que a gente precisa fazer é entender o conceito e fazer essas mudanças também. Então, essa parte do vampirismo, ele vai concluir com isso aí. A missão dos superiores é amparar os inferiores e educá-los, prosseguir sempre no trabalho educativo. Daí ele entra no capítulo 5. Então, no capítulo 5 ele já não está mais no centro espírita, mas ele vai falar sobre como o centro espírita permite que as pessoas se desconectem de algumas condições, né? Então ele fala assim, vamos acompanhar o caso dessas 3 pessoas. Ele fala justamente sobre o rapaz que tinha desequilíbrio sexual, a mãe dele que acompanhava e a irmã. Então eles falam assim, bom, como é feita a influência? Ele fala, todo mundo está aqui dentro do centro espírita falando, nossa, que bom, ouvimos uma palestra ótima do Cleiton hoje, então está todo mundo feliz. E aí depois a gente vai querer manter isso aí. Ele fala assim, muito do que acontece hoje assim, não é falta de vontade. A gente está aqui, a gente tem vontade. O problema é a persistência. Como eu vou conseguir depois isso aí? Então, muitas vezes assim, eu tropeço no caminho, né? Errei alguma coisa, falo, agora eu já fiz isso aí, então deixa quieto. Não, a gente tem que persistir. Perceber o erro, né? Eu fiz uma palestra sobre cólera aqui. Né? Então, entender quando você chega numa situação que você, puxa, estou perdendo o meu controle, como que eu posso voltar atrás dessa condição? Porque a influenciação é aquilo que a gente falou. Então, eu criei a situação, né? Ele vai falar sobre essas 3 pessoas. No caso, a mulher está presa ao marido, né? Viúva está presa ao marido, então o marido permanece conectado a ela. O filho a 2 entidades, né? Que ele acabou se conectando no meretrício. E aí ele fala assim, tá vendo? Quando eles estão aqui, eles estão isolados. Porque nesse caso, né, não foi permitido aqueles espíritos entrarem. E eles ficam com o pensamento ainda positivo. Recebi as informações, recebi as boas vibrações, estou no centro espírita, está muito bom. Aí quando eu saio, as entidades voltam a se conectar. E a André nos pergunta, poxa, mas não dá para separar? Assim, eles atraem de volta, a gente já chegou a fazer isso. Daí a mulher começa a pensar assim, que saudade do meu marido. E nesse processo, atrai de volta. Então, os dois estão sendo amparados, certo? O marido que está naquela condição, mas a mulher também. Né? Fala do rapaz. Então, o rapaz, ele aconteceu isso, mas ele fala muito sobre virilidade. Puxa vida, mas eu não mostro, né, o meu papel de homem. Então, são os desequilíbrios que a pessoa tem que começar a perceber. E como a gente tem que viver isso. Cada um tem o seu, cada um sabe o que tem que melhorar, né? E a ideia é que a gente pelo menos consiga compreender esses pontos e começar a trabalhar. De novo, né? São coisas multimilenárias. A gente vem desde os 14 anos revivendo constantemente as nossas lições. A gente uma hora tem que parar para olhar essas lições e falar assim, não dá para eu continuar ligado nisso, nessa ideia, nessa obsessão. O que eu posso fazer de diferente? É óbvio que quando você se volta para fora de si, né, então eu vou ajudar outras pessoas, vou perceber o sofrimento alheio, ajuda. Mas isso não basta. Né? Então ele fala muito sobre como a gente tem que se educar, então estudar, né, entender. O espiritismo ajuda muito, mas não é só restrito a isso. Vou estudar, vou entender a situação, vou saber como posso melhorar isso e também vou trabalhar pelos outros. Então, nesse ponto, o desenvolvimento que a gente pode fazer. Ele fala muito sobre prece, meditação elevada, pensamento edificante e purificação da nossa atmosfera. Né? O problema do esforço, que eu já comentei com vocês, e uma coisa que ele coloca aqui, eu acho que esse é o mais crítico, né? Esperamos todos por um milagre, né? Por aquilo que vai chegar pra gente, você vai resolver o nosso problema. Então, eu tenho muito essa dificuldade. Ao invés de enfrentar aquilo, né? A gente foge. Algumas vezes assim, não, vou me divorciar porque eu não tolero meu marido. Não é o marido, é a situação, né? Vou sair de casa porque eu não aguento os meus pais. Vou mudar de país porque não aguento a cultura. Não é isso.
É óbvio que assim, existem mudanças na nossa vida, não é isso que vai fazer, mas a gente tem que perceber aquelas mudanças que elas são rotineiras, porque elas estão querendo chamar a nossa atenção, né? E a gente vai viver a nossa vida e vai mudar de emprego 50 vezes, ou vai mudar de casa 15 vezes, ou vai mudar os móveis de lugar porque acha que aquilo é que vai fazer diferença. E está na gente, né? Então a gente tem que encontrar esse ponto e entender o que a gente tem que mudar. Então ele fala assim, o que a gente pode, os desencarnados podem ajudar a gente é, primeiro, ajudar na condição física de desequilíbrio. É óbvio que todo mundo chega aqui, vai receber o passe, e o que a gente quer é doar energia para que cada um consiga respirar, entender um pouco mais, poxa vida, a vida pode ser melhor, então deixa eu trabalhar para melhorar isso. Mas também se ajudar, né? Viver eu li muito sobre orar e vigiar, né? Cada vez que eu penso sobre isso, eu chego a uma conclusão diferente. Então assim, orar não é simplesmente falar assim, meu Deus, me faz um milagre, né? Não, orar para que você consiga se manter um padrão vibratório mais elevado. E vigiar todos os nossos comportamentos e todas as coisas que acontecem à nossa volta, porque muitas vezes também a gente fica fechado, né? A gente não quer perceber os erros que a gente comete com os outros, né? E a gente fala assim, mas ele que errou. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Um divórcio não é porque alguém fez, o casal decidiu, né? Pode até acontecer alguma coisa mais específica, mas assim, são dois indivíduos. Então assim, eu briguei com a minha filha porque ela fez alguma coisa, mas eu não preciso ser ríspido com ela, né? Lembrei do caso ontem que a Gabriela foi sair de casa atropelando um cone. Eu fiquei colérico com ela. Precisava. Ela fez errado, né? Mas eu já perdia o controle também. Então a gente tem que entender como a gente lida com essas situações para poder se ajudar, né? Era isso. Vou abrir perguntas agora, os comentários, críticas, sugestões. Tava boa a dicção hoje? Diga. Tem algumas religiões que têm tratamento especial da comida, né? Por exemplo, kosher do judaísmo, acho que os muçulmanos também têm alguma coisa parecida, né? Você vê alguma relação com o que você estava falando sobre a alimentação? O kosher especificamente é uma situação muito religiosa, né? Muito interessante historicamente, né? Ele começa a colocar coisas que ajudaram também na civilização judaica, né? Então eles falam assim sobre, por exemplo, partes do animal, não comer, por exemplo, eles falam que você pode comer um animal que tenha a pata fendida, então o porco se encaixaria, mas tem que ser regurgitante, por isso que eles não comem porco, tá? Por quê? Porque o porco é um animal que vive muito degradado, sabe? Não são só os judeus que não comem, né? Os muçulmanos também não comem porco. E aí você vai na cultura hindu, eles não comem vaca, né? Porque eles consideram um animal sagrado. Cada um vai ter a sua visão da coisa. Alguns lugares na Índia consideram o macaco sagrado. Então você vai lá no templo dos macacos, você não pode mexer com eles, todo mundo leva a doação. Eu expandi um pouco mais, porque na verdade a restrição vai muito da questão histórica e cultural, né? Mas vai muito da pessoa. O quanto você consegue se distanciar disso e consegue começar a mudar o seu próprio comportamento. Então, eu acho que quando você fala assim, há 20 anos atrás, quando você vinha para cá e não via nenhuma opção vegetariana, né? Você fala assim, poxa vida, a cultura está me forçando a fazer isso aí. Hoje não tem mais essa desculpa, né? Hoje, ninguém pode falar assim, não, mas eu não consigo me livrar disso, né? Por quê? Porque já existem opções. Agora, se é uma questão pessoal, né, eu vim falar aqui para você, não como carne, né, então não estou dizendo que é uma questão de o quanto a gente consegue começar a se desligar dessas coisas. Mas, fala assim, não, para de comer carne. Tá bom, mas você parou também de pensar mal dos outros, de criticar, né? Então, que peso que é esse, né? A gente tem que subir por igual, né? Então, é óbvio que eu falei para você, cada um está recapitulando aquilo que tem de errado. Então, não é porque a pessoa se tornou vegetariana que ela é um exemplo, né, da face da terra, né? Hitler se declarava vegetariano, mas ele comia embutidos. Então, e essa questão do o quanto você
se relaciona, como se relaciona com as pessoas é o que mais importa hoje, né? Então é óbvio assim, se você tiver um vício a tal ponto que isso impede você, vamos trabalhar nisso aí também. Mas acho que a questão da alimentação é mais uma questão cultural. O caso da alimentação não é somente também a pessoa comer ou não comer, a preocupação do plano espiritual, no caso da evolução nossa, é o processo que a gente utiliza hoje, né? Não teria nenhum problema se nós comêssemos por subsistência, como foi no passado. Agora, o processo industrializado é que é o grande problema, como se geram os ovos, ou como se geram as galinhas, ou como se geram os bois que a gente come, a carne que a gente come. Toda essa criação é que é muito ruim, né? E aí mexe realmente com a parte moral, consciência, muito mais do que o fato de você ir lá e comer uma carne. Sim, sim. Como é que a gente vai julgar? Eu uso sempre um exemplo radical, mas aqueles que caíram na Cordilheira dos Andes, que comeram as pessoas mortas porque era por sobrevivência, ele não tinha escolha. Como era no passado, as pessoas que comiam carne porque era aquilo que tinha para comer, e pronto. Mas hoje a industrialização é um grande... O que a gente tende a fazer, acho que essa questão da inteligência que ele coloca no livro é importante, ele fala assim, a gente tem meios de entender isso tudo, né? Mas ninguém se interessa realmente para saber como que visitar um matadouro, né? Um açougue, muita gente fala assim, não quero mais saber disso, né? Porque quando você vê o bife lá pronto, não sei o que, fala assim, é uma coisa diferente, né? Então... A gente se isenta da culpa, né? Eu conheci um engenheiro químico que ele falou, eu nunca mais como gelatina na minha vida. Eu visitei a fábrica, vi fazendo. A Lúcia também, quando eu contei pra ela que tinha tecido, né, colágeno, ela não comeu mais. Mas eu tinha um professor que também trabalhava em indústria de papel e falou assim, eu nunca como salsicha, porque a celulose que os caras levam, nossa senhora. Mas voltando à questão do equilíbrio também, quando você falou dos judeus, né, minha família, meu cunhado é judeu. A gente fala que é até feio, porque ele casou com a minha irmã, que não é judia, então... Mas trouxeram toda essa cultura que a gente conhece, né? E uma coisa que eu falo, aí que está o equilíbrio e a capacidade da gente de observar e aproveitar aquilo que é bom. Os judeus, o que eles não misturam em algum momento os laticínios com as carnes. Isso, se você for olhar na nutrição, isso aí é mais do que perfeito, porque o cálcio dos laticínios, ele bloqueia a absorção do ferro que tem nas carnes. Então, isso aí é uma lógica natural que a gente deveria seguir também para ter uma alimentação mais saudável, substituir o laticínio pelo cítrico, que ajuda na absorção, entendeu? Então, isso é uma coisa dos judeus. Uma outra coisa que pode ser não a melhor, mas eu achei excepcional, eu até na época falei, se eu tiver filhos meninos, que não for o caso, eu vou fazer o que a minha irmã fez. Porque o judeu nasce, ele é circuncisado por questões religiosas, mas eu falei assim, depois vai crescer, vai ter que fazer volta e meia. Meu pai fez, o Cleito fez, todo mundo teve que fazer a fimose, a cirurgia de fimose, por uma questão de que vai precisar. Meu sobrinho nasceu na casa da minha irmã falou, por causa de religião eu não faço mais nem pensar, mas a questão é muito maior. Veio um rabino médico na casa dela com uma simples xilocaína que ele não sentiu nada, ele continuou dormindo, fez a circuncisão. Aí a sogra dela falou assim, deixa eu aproveitar o momento. E assim, e foi só um equilíbrio e uma questão de saúde aí, então juntou o último agradável. Então se a gente puder observar as outras religiões, as outras pessoas, aquilo que elas podem trazer pra gente de bom, a gente está dentro do equilíbrio, né, que a gente precisa pra nossa vida. Deixar os preconceitos de lado, né? De fora, né? Mais alguma coisa? Eu gostaria de chamar a atenção ao vício que é submerso, ele não é observado, ele não é visto. Ultimamente, para mim, tem sido o açúcar. Então, o açúcar é um vício causador de coisas que eu tenho descoberto recentemente por pura curiosidade.
Eu estou chocada de acabar de descobrir que o açúcar traz gordura ao fígado. Você não pensa em açúcar, gordura e fígado na mesma sentença. Então eu fiquei fascinada com isso, pelo simples fator que eu tenho descoberto esse vício, é uma cocaína liberada, praticamente. Ninguém realmente pensa que isso é um vício, e eu estou nesse patamar no momento. Então chamar a atenção Eu também tenho esse aí. daquele liberado que não faz bem pra gente. Esse é o que eu falo para as meninas, que eu falo assim, nossa, esse vício, se eu conseguir, e eu já consegui em alguma época ficar parado, mas cada vez que, assim, o industrializado é péssimo, né? Mas o açúcar, né, que concentra isso, eles falam do refrigerante, se você vê a quantidade de açúcar que tem lá dentro, né, e como eles fazem para alterar o sabor e deixar mais palatável, mesmo refrigerante sem açúcar, né? O quanto tem de química, né? Mas mesmo o próprio açúcar que eu cresci com ele no Nordeste, o caninha de açúcar, aquele cheirinho maravilhoso, queimando a cana e tudo mais, ou melaço, eles põem cal dentro do açúcar para refinar, para fazer ele alvo, né? Onde o melaço, na verdade, é marrom. Então é uma coisa de louco. Sim. São as questões dos vícios, as coisas liberadas, né? Que a gente não consegue perceber ainda. E que mais pra frente a gente está entendendo, né? Conforme vai passando o tempo, como isso afeta a gente. A gente não vê mais para o preço, né? Mais alguma coisa? Inclusive, só já está passando da hora, né? Eu gostei do que você falou no final, nós queremos ter esperança. Mas acho que depois eu entendi que essa esperança não é esperança de esperar. É a esperança do trabalho, de acreditar em alguma coisa e fazer com que isso, porque ninguém vai fazer por nós. Muito bem colocado. Obrigado por ter lembrado isso aí. Realmente a mensagem que eu queria trazer era... Eu comecei, né, pensando de, vou levar os pontos ruins, mas eu queria deixar essa questão de nós estamos no caminho certo, né? De ter a vontade de estar aqui, de ter a esperança de que a gente vai chegar lá. E uma coisa que eu percebi, assim, não existe mal. Nunca existe mal. Existe atraso. Tá? Então, por pior que seja a situação, se alguém te fizer um mal, ele não está te fazendo mal, ele está te fazendo um atraso. E às vezes é um atraso que você criou lá atrás. Então, essa questão do vampirismo é isso, né? Eu estou fazendo mal para o inferior e uma maneira que ele tem de se defender é fazendo vampirismo em mim. Então, trocando essas energias. Ok? Agradeço a todos, então. Vamos encerrar. Agradecendo a Jesus pela oportunidade do aprendizado, pela intuição, pelas trocas de ideias, vibrações, pensamentos. Não somos perfeitos, senhores, mas precisamos a cada dia de orientação, de esperança, de trabalho. E sabemos que podemos contar com os nossos mentores nessas condições. Precisamos continuar perseverando e incrementando a cada dia nossa vontade de crescer, de amar e praticar caridade. Esteja conosco, Senhor, nessa noite, que possamos ir em paz. E agora vamos aos passos. Obrigado, que assim seja.